Imagine-se vagando pelas florestas tropicais da América do Sul e, de repente, diante de você, surgem ruínas antigas que guardam os segredos de uma história milenar. A América do Sul não é apenas montanhas de tirar o fôlego e florestas verdejantes, mas também estruturas impressionantes criadas por civilizações que não dispunham de tecnologias modernas nem mesmo de ferramentas comuns. Como conseguiram isso? Aqui começa o mistério. Incontáveis perguntas fervilham em sua mente. Como os antigos incas ou maias conseguiram erguer tais edifícios grandiosos que ainda hoje despertam admiração e perplexidade? Hoje, embarcaremos em uma jornada pelos lugares mais místicos e impressionantes da América do Sul, que, assim como as civilizações antigas, permanecem envoltos em mistério, encantando a imaginação com sua grandiosidade e atmosfera enigmática. Lembre-se de que cada uma dessas atrações não são apenas pedras, mas sim uma história inteira pronta para ser revelada diante de nós. Então, vamos começar nossa imersão no mundo dos Incas com a lendária Machu Picchu, perdida nas nuvens do Peru. Esta cidade, como se tivesse saído das páginas de livros de aventura, atrai viajantes de todo o mundo com seu charme místico e atmosfera única. Eu me lembro de ter estado à beira de uma das terraços, olhando para as montanhas que pareciam vigiar esta antiga fortaleza. Mas fica a pergunta: era realmente um templo ou apenas uma residência? Alguns pesquisadores dizem que poderia ter sido uma fortaleza, protegendo os incas de inimigos, enquanto outros afirmam que era um lugar sagrado, onde rituais eram realizados. De qualquer forma, Machu Picchu permanece um mistério não resolvido, e cada pedra aqui parece sussurrar sobre seus segredos. Ao caminhar por suas ruas estreitas, você não pode deixar de pensar em como eram as pessoas que construíram esta majestosa cidade nas alturas das montanhas. Talvez a melhor coisa a fazer seja simplesmente desfrutar do momento, absorvendo a atmosfera que paira por aqui. Dando continuidade à nossa jornada pelas enigmas das civilizações antigas, vamos nos deslocar para o deserto de Nazca, onde a terra parece ter sido adornada com gigantescas pinturas. Essas linhas surpreendentes, visíveis apenas do alto, parecem como se alguém do céu tivesse decidido brincar de artista. Sempre me admirei de como os antigos Nazcas conseguiram criar desenhos tão grandiosos, desde beija-flores até macacos gigantes, sem as tecnologias modernas. Alguns cientistas sugerem que essas linhas poderiam servir como calendários astronômicos, ou mesmo fazer parte de rituais dedicados aos deuses. Mas, quem sabe, talvez seja apenas uma arte antiga que nos escapou com o passar do tempo. Imagine como deve ser estar na beira de um penhasco e olhar para esses desenhos, sabendo que para criar tais obras-primas foi necessária não apenas inteligência, mas também uma verdadeira paixão. E aqui está a pergunta que me atormenta: o que, de fato, nossos antepassados queriam nos dizer? Talvez eles apenas quisessem que alguém, um dia, olhasse para suas criações e refletisse sobre as eternas questões da vida. O deserto de Nazca não é apenas pinturas na terra, é toda uma história que espera para ser desvendada. Vamos agora olhar para o coração do Peru, nas antigas ruínas de Sacsayhuaman, onde gigantescos blocos de pedra estão dispostos de tal forma que parecem ter sido cuidadosamente montados, e não simplesmente jogados ao chão. Essas imensas construções, feitas de enormes pedras, despertam um genuíno encantamento e, claro, uma infinidade de perguntas. Como os incas conseguiram ajustar as pedras com tanta precisão sem o uso de cimento? Alguns de vocês podem pensar que isso é obra de extraterrestres, mas eu chamaria de maestria e genialidade da arquitetura antiga. Os moradores locais afirmam que os incas usavam apenas ferramentas simples e, claro, sua incrível inventividade.
Imagine como eles, possivelmente, trabalhavam dia e noite para criar essas paredes massivas que ainda permanecem de pé, desafiando o tempo e os cataclismos naturais. Na essência, Sacsayhuaman não é apenas uma fortaleza, é uma verdadeira bastião de espírito, que nos faz refletir sobre quão fortes e sábios eram aqueles que viveram aqui muito antes de nós. E este lugar, ao contrário de muitos outros, realmente faz você sentir que está à beira da história. Agora vamos nos transportar para a Bolívia, as enigmáticas ruínas de Tiahuanaco e Pumapunco, onde blocos de pedra se encaixam em construções incríveis, fazendo até o arqueólogo mais experiente coçar a cabeça. Essas ruínas megalíticas parecem ter saído de um romance de fantasia, e muitos de nós nos perguntamos como os antigos habitantes conseguiram trabalhar as pedras com tal precisão que se encaixam perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça. Alguns pesquisadores brincam que claramente não poderia ter sido feito sem a ajuda de extraterrestres ou de tecnologias antigas que nem imaginamos. Mas sejamos sinceros, se você já tentou montar um móvel sem instruções, sabe que isso pode levar mais de uma noite. Assim, Tiahuanaco e Pumapunco não são apenas ruínas, mas um verdadeiro enigma para os nossos tempos. Como foi possível que essas pedras, pesando toneladas, foram trabalhadas com tamanha precisão e cuidado, de modo que nenhuma fissura revela sua idade? Lendas locais contam que esta cidade foi um dia um centro de conhecimento e sabedoria, onde as melhores mentes de sua época se reuniam para estudar o universo. E há uma poesia nisso, pois ao estar entre essas majestosas ruínas, você percebe que aqui talvez estiveram pessoas que se faziam as mesmas perguntas sobre a vida e o mundo que nós fazemos hoje. E agora vamos nos elevar um pouco mais, até as nuvens, em direção à fortaleza de Coelap, no Peru. Este é um lugar onde a civilização Chachapoia deixou sua marca. E, para ser sincero, fiquei impressionado quando vi pela primeira vez essa fortaleza situada a mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Imagine só, enormes paredes de pedra se erguem sobre as colinas verdes, como guardiões prontos para contar suas histórias. Coelap não é apenas uma fortaleza, é uma verdadeira cidade, oculta dos olhos, que um dia foi lar para milhares de pessoas. Muitos de nós adoramos aventuras, mas cuidado, chegar aqui pode ser um verdadeiro desafio. Lembro-me de subir por trilhas sinuosas e de repente surgiu uma vista de tirar o fôlego. Aparentemente, os Chachapoia eram mestres em arquitetura e defesa, e sua fortaleza é uma prova de sua habilidade. Essas impressionantes paredes não apenas protegiam contra inimigos, mas eram um símbolo de força e unidade. Dizem que a fortaleza poderia abrigar até 10.000 pessoas, e isso, imagine, em uma época em que a internet ainda não havia sido inventada. Cada pedra aqui, cada cantinho parece sussurrar seus segredos, e que, ao olhar ao redor, não consegui me livrar da sensação de que esses antigos construtores eram não apenas artesãos, mas também filósofos de seu tempo. Vamos nos trasladar para a Ilha de Páscoa, no Chile, em direção às enigmáticas estátuas gigantes, os Moai. Esses gigantes de pedra que olham para o céu me fazem refletir sobre como nós, humanos, adoramos criar obras-primas e deixar nossas marcas na história. Mas aqui está a pergunta: como elas foram parar aqui, nesta ilha remota no meio do Oceano Pacífico? Imagine que essas enormes estátuas, com até 10 metros de altura, pesavam mais de 10 toneladas. Será que elas se moviam sozinhas em suas rodas? Provavelmente não. De acordo com diversos estudos, os habitantes locais utilizavam métodos engenhosos para transportá-las, incluindo o uso de cordas para balançá-las, e até criavam uma espécie de balanço, como se fosse um grande jogo de puxar corda. Mas o mais intrigante é que cada estátua não era apenas um ornamento,
mas tinha um profundo significado simbólico, personificando os ancestrais e espíritos elevados. E ali, enquanto eu estava ao lado de um desses monumentos, não pude deixar de pensar sobre os mistérios que eles poderiam contar, se pudessem falar. Essas estátuas, como guardiães silenciosos, nos lembram da importância de valorizar nosso legado e nossa história, mesmo que ela esteja repleta de enigmas. Quando falamos sobre civilizações antigas, ninguém se lembra que no Peru, longe dos olhos dos turistas, escondem-se as impressionantes pirâmides de Tucumí. Essas estruturas menos conhecidas, mas não menos impressionantes, foram construídas há cerca de 2000 anos. Surpreendente, não é? Você provavelmente não sabia que foram erguidas pela cultura Moche, famosa por suas habilidades em agricultura e arte. Mas aqui está o paradoxo. Apesar de todas as suas conquistas, eles logo abandonaram suas majestosas construções. Talvez isso tenha a ver com mudanças climáticas ou conflitos internos? A história não nos diz. Ao estar diante dessas formas piramidais, senti como se estivesse em uma cena de um filme antigo, onde cada pedra guarda seus segredos. As pirâmides de Tucumí não são apenas maravilhas arquitetônicas, são verdadeiros testemunhos do tempo que nos fazem refletir sobre o que realmente se esconde atrás das cortinas da história. E agora, vamos nos aprofundar um pouco mais no Peru, onde a mais de 3.000 metros de altura se ergue Chavin de Huantar, um complexo templário que pode ser considerado um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Imagine só, labirintos subterrâneos que se perdem na escuridão e antigos rituais que eram realizados aqui há milhares de anos. Quando me deparei pela primeira vez com suas paredes, fiquei impressionado com a forma como essa arquitetura parecia se integrar à paisagem ao redor, como se a própria natureza tivesse decidido criar um templo singular. Foi construído pelos representantes da cultura Chavin e, segundo rumores, esse complexo não era apenas um centro religioso, mas um importante local de comunicação com os deuses. Os labirintos, a propósito, não servem apenas para embelezar. Eles podem ser utilizados para criar efeitos acústicos. Então, se algum dia você estiver lá, preste atenção aos sons que as paredes produzem. É como se os antigos habitantes nos deixassem um presente musical que é tocado apenas neste lugar. Chavin de Huantar não é apenas pedras e poeira. É a personificação de toda uma civilização, e a cada passo aqui somos levados a refletir sobre quais mistérios ainda não conseguimos desvendar. Vamos em frente pelos fascinantes horizontes do Peru, e desta vez nosso caminho nos leva às pirâmides de Caral, uma das cidades mais antigas do planeta. Imagine, você está em uma vasta planície, e diante de você estão as majestosas pirâmides, construídas há mais de 4.000 anos. Sim, você não ouviu errado. Essas enigmáticas estruturas não são apenas colinas de terra, elas representam os vestígios de uma das civilizações mais antigas da Terra, que nos deixou inúmeras perguntas para as quais ainda não temos respostas. Quando as vi pela primeira vez, fiquei impressionado não apenas com sua grandiosidade, mas também com o fato de que este lugar não era apenas um centro da vida religiosa, mas sim um verdadeiro nó econômico, onde se comerciavam diversos produtos. As pirâmides de Caral não são apenas monumentos arquitetônicos, mas testemunhos de como as pessoas viviam, trabalhavam e interagiam umas com as outras naquela época remota. E sabe, ao estar diante delas, não pude deixar de sentir que neste lugar um dia pulsou uma vida repleta de mistérios e histórias que aguardam seu momento para serem contadas. Nosso próximo passo é a antiga cidade de Shanchan, e se você acha que já viu tudo, prepare-se para se surpreender.
Shanchan é a maior cidade de adobe do mundo, e acredite, essa informação provoca um verdadeiro encantamento. Quando pisei pela primeira vez neste imenso complexo, fiquei impressionado não apenas com sua grandiosidade, mas também com o fato de que ali viveram pessoas que conseguiram criar uma cidade tão magnífica em condições em que a maioria de nós sequer conseguiria montar uma barraca. Imagine mais de 30 quilômetros quadrados onde um dia pulsou a vida, e agora restam apenas majestosas paredes e mistérios ornamentais que sussurram sobre um passado glorioso. Shanchan se tornou até um símbolo da cultura Chimu, e ao observar essas construções, não pude deixar de pensar em como os habitantes locais utilizaram seu conhecimento em construção e arquitetura para enfrentar os desafios do ambiente. Eles não construíram apenas casas, mas verdadeiras fortalezas que poderiam suportar até as tempestades mais severas. E embora atualmente esse lugar seja calmo e sereno, eu sentia que sob esse silêncio se escondiam milhares de histórias e segredos, aguardando para serem revelados. Agora vamos nos deslocar para o coração do Peru, na monumental zona de Ollantaytambo. Este lugar parece ter sido esculpido diretamente da terra, e para ser sincero, cada pedra aqui parece guardar o espírito dos Incas. Quando vi esta fortaleza pela primeira vez, fiquei sem fôlego. Imagine terraços de granito erguidos nas montanhas de tal forma que parecem brotar da rocha. Caminhar por essas antigas trilhas é como se tornar parte de uma história que foi escrita aqui há mais de 500 anos. Sabe, Ollantaytambo não é apenas uma fortaleza. É uma joia estratégica que controlava todos os caminhos para a sagrada cidade de Machu Picchu. E quando você está no topo, sente-se quase como um comandante inca, observando suas terras. Os habitantes locais, na antiguidade, não apenas construíram fortificações aqui, eles criaram um verdadeiro exército de maravilhas arquitetônicas. Cada canto desta fortaleza, cada terraço, conta sobre a astúcia e a perseverança de um povo que conseguiu se adaptar às duras condições das altas montanhas. E enquanto passeava por essas ruas pavimentadas, eu me pegava pensando: como seria viver em um lugar tão majestoso, mas tão severo? Ollantaytambo não é apenas uma atração histórica, mas uma verdadeira história viva que ainda hoje inspira admiração e respeito. Neste momento, vamos nos deslocar para a misteriosa Costa Rica, onde a natureza não apenas encanta os olhos, mas também esconde inúmeros segredos. Entre as densas florestas e as praias pitorescas, você pode se deparar com algo verdadeiramente extraordinário: esferas de pedra perfeitamente redondas, que parecem ter sido roladas da lua. Para ser honesto, quando vi uma dessas esferas pela primeira vez, tive a sensação de ter entrado em um filme de ficção científica. Seu diâmetro varia de alguns centímetros a 2 metros. E como você já deve imaginar, ninguém sabe ao certo como e por que foram feitas. Alguns cientistas acreditam que essas esferas foram criadas por civilizações antigas, provavelmente para demarcar territórios ou até mesmo para fins rituais. Surpreendentemente, o processo de sua criação ainda é um tema de debate. Como foi possível fazer formas tão perfeitas sem as tecnologias modernas? Consigo imaginar os mestres antigos, armados apenas com ferramentas primitivas, se esforçando para criar essas maravilhas. Talvez eles quisessem apenas eternizar em pedra sua visão do mundo, ou quem sabe fossem simples esferas da felicidade, que serviam para entretenimento. De qualquer forma, essas esferas de pedra continuam a atrair pesquisadores e turistas com seu mistério e beleza, deixando uma infinidade de perguntas sem resposta. E aqui estamos nós, prontos para nos aprofundar no enigmático Vale de Palpa, no Peru, onde estão escondidos antigos geoglifos que, em sua mistério,
podem rivalizar com as famosas linhas de Nazca. Imagine, você está no topo de uma colina e sob seus pés se estende uma imensa obra de arte, criada pelas mãos de pessoas que viveram aqui há milhares de anos. Esses geoglifos, esculpidos em diversas formas e linhas, despertam um genuíno encantamento e a vontade de desvendar seus segredos. Lembro-me de como fiquei impressionado com a primeira visão desses antigos símbolos. Eles pareciam sussurrar algo em uma língua que só eles entendiam. Alguns pesquisadores acreditam que esses desenhos foram feitos para rituais, ou talvez até como direções para antigos astrônomos, apontando para as estrelas. É difícil dizer quantos outros mistérios essa vale ainda esconde, mas uma coisa é certa: ele atrai não só amantes da história, mas também aventureiros em busca de suas enigmas. Portanto, se você está planejando sua próxima viagem, essa terra misteriosa pode te surpreender. E agora vamos nos dirigir ao Brasil, onde nos espera um lugar igualmente enigmático, a Pedra de Inga. Esta enorme laje de pedra, coberta por escritos misteriosos, parece emanar uma atmosfera de antiguidade e mistérios. Imagine-se diante dessa laje, que se assemelha a um imenso livro escrito por um autor desconhecido. Nela, você pode ver desenhos e símbolos que, segundo os estudiosos, podem estar relacionados a cultos antigos ou até mesmo a observações astronômicas. Pense em como é estar em um lugar onde rituais eram realizados e sociedades secretas se reuniam para discutir eventos importantes de sua época. Fico sempre impressionado com a forma como a história pode se comunicar conosco por meio de tais artefatos. É como uma ponte entre nossos mundos. Mas, claro, desvendar todos os segredos da Pedra de Inga não é tarefa fácil, e muitos pesquisadores ainda não conseguem chegar a um consenso sobre o significado desses símbolos enigmáticos. Não se sabe exatamente o que nossos ancestrais tentavam nos transmitir, mas uma coisa é certa: essa laje de pedra atrai não apenas acadêmicos, mas também aventureiros dispostos a mergulhar no mundo dos antigos mistérios. Vamos direcionar nossa atenção para a Colômbia, onde se encontra a Cidade Perdida ou Cidade Perdida. Esta cidade antiga, escondida nas densas selvas, parece ter saído das páginas de um romance de aventura. Imagine, você caminha entre árvores altas, cercado pelos sons da natureza, e de repente se depara com terraços de pedra que um dia foram parte de uma próspera civilização, os Teyuna. Essas ruínas, envoltas por plantas exóticas, fazem você refletir sobre como a vida pulsava aqui em Tsaraci, como as pessoas se reuniam para trocar mercadorias e ideias. Sempre sonhei em ver lugares assim, onde natureza e história se entrelaçam, criando uma atmosfera única. A caminhada até a Cidade Perdida exige esforço, mas cada momento vale a pena. E embora esta cidade não seja tão famosa quanto suas irmãs mais conhecidas, ela permanece injustamente na sombra. Aqui, você pode se sentir um verdadeiro explorador, adentrando um mundo onde o tempo parece ter parado. A América do Sul é um verdadeiro tesouro de mistérios e enigmas que ainda aguardam seu momento para serem desvendados. Cada uma dessas estruturas únicas, sejam as enigmáticas linhas de Nazca ou as majestosas fortalezas incas, nos faz pensar: como foram criadas sem as tecnologias modernas? Talvez aqui estejam ocultos conhecimentos antigos que nós, como humanidade, simplesmente perdemos no interminável fluxo do tempo. E aí vai uma pergunta para você. Você acredita que tais monumentos puderam ser erguidos sem a ajuda de ferramentas modernas ou há algo mais por trás disso do que apenas esforços humanos? Se você gostou deste episódio, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, pois ainda temos muitas histórias fascinantes e viagens ao mundo dos mistérios que valem a pena serem desvendados.